Enquanto isso, Alexis alongou os braços enquanto soltava um gemido cansado, ansioso por finalmente desfrutar de um jantar tranquilo e descansar após um dia exaustivo. Ao empurrar as portas duplas da sala de jantar com força, Alexis congelou no lugar, diante da cena inesperada que encontrou. O Duque e seus filhos ficaram completamente sem palavras ao verem Eugênia Ludion, quebrando uma tradição estabelecida e ocupando um lugar à mesa junto da família. Com absoluta naturalidade, ela cortava seu bife, enquanto ignorava os olhares perplexos direcionados a ela. Para Eugênia, era difícil compreender o motivo de todos estarem tão surpresos diante de algo tão simples quanto uma família reunida para jantar. Uma breve lembrança atravessou sua mente, revelando a expressão de incredulidade do Duque de Melissa, quando ela havia sugerido, mais cedo naquele dia, que todos compartilhassem uma refeição juntos. Naquele momento, a reação deles já demonstrava o quão incomum aquela situação era para a família. Com um leve tilintar, o Duque pousou o garfo sobre a mesa e trouxe à tona a visita que o príncipe herdeiro fez mais cedo. Seu semblante se tornou sombrio, tomado pela preocupação de um pai ao imaginar que o príncipe pudesse ter responsabilizado sua filha pela rejeição de Melissa. Após uma breve hesitação, Eugênia tranquilizou o pai, explicando que o príncipe não a havia repreendido nem provocado uma grande confusão. Ainda assim, confessou sua perplexidade ao descobrir que ele tinha conhecimento dos comportamentos vergonhosos que ela exibiu anteriormente na propriedade da família. No mesmo instante, uma aura púrpura de fúria pareceu envolver o Duque. Indignado, ele exigiu saber quem havia ousado espalhar rumores sobre sua filha. Em seguida, Eugênia revelou que o príncipe chegou ao ponto de lhe oferecer a posição de amante, uma proposta que carregava um profundo desrespeito à sua honra. A revelação foi o estupim para uma explosão de indignação. Os filhos do Duque ergueram a voz em revolta, diante da afronta descarada do príncipe herdeiro. Um dos irmãos declarou que aquelas palavras constituíam um ataque direto e imperdoável à honra da casa Basilian. Tomado pela ira, o Duque decidiu apresentar uma reclamação formal, enquanto Eugênia começava a se preocupar com a possibilidade de a situação estar escalando além do necessário. Depois de limpar os lábios com um guardanapo, ela tentou acalmar os ânimos, sugerindo discretamente que já havia feito o príncipe ouvir exatamente o que merecia. O comentário deixou todos à mesa completamente atônitos, quando Eugênia admitiu, com impressionante serenidade, que havia dado um tapa no príncipe herdeiro naquela mesma tarde. Alexis reagiu com um choque absoluto, incapaz de acreditar que a irmã realmente tivesse levantado a mão contra alguém da realeza. Embora Eugênia se desculpasse pela falta de controle naquele momento, o Duque surpreendeu a todos. Ao elogiá-la por não ter recuado diante da ofensa, o Duque chegou até mesmo a rir, descartando qualquer possibilidade de um simples tapa causar algum dano a um espadachim de alto nível. Enquanto isso, Eugênia recordou que seu verdadeiro alvo havia sido apenas um inseto que estava sobre o rosto dele. Decidida a deixar aquele incidente para trás, Eugênia expressou com firmeza seu desejo de se casar o mais rápido possível. O Duque então explicou que aquele pedido urgente era justamente o motivo pelo qual a havia convocado para se juntar ao restante da família durante o jantar. Envolvida pela atmosfera calorosa da refeição e pelo brilho dourado das luzes que preenchiam o salão, Eugênia sentiu uma onda avassaladora de alívio. Finalmente, o momento que tanto aguardava parecia ter chegado. Um close-up tenso mostrou a jovem engolindo em seco, enquanto sua compostura vacilava, à medida que a realidade de seu plano finalmente se consolidava em sua mente. O Duque a tranquilizou, afirmando que qualquer homem desejaria tê-la ao seu lado. Enquanto isso, Eugênia imaginava um pequeno e adorável noivo, deixando seus pensamentos vagarem por essa fantasia. Quando o jantar foi servido, o Duque comentou que a resposta da casa Ludion havia chegado, mais lentamente do que o esperado, transportada por uma carruagem comum. Determinado a apoiar a futura casa de sua filha, ele decidiu enviar carruagens mágicas e pedras mágicas como presentes. Eugênia então pediu ao pai que enviasse uma das carruagens antecipadamente e começasse os preparativos para sua futura mudança para a capital. O Duque elogiou sua atenção aos detalhes, observando que ela havia até mesmo escolhido pessoalmente o cavaleiro que a acompanharia após o casamento. A imagem de um cavaleiro de cabelos castanhos surgiu em sua memória, e Eugênia confirmou que ele lhe causou uma impressão extremamente positiva. Ao refletir sobre isso, Eugênia percebeu
que a seleção do cavaleiro havia sido conduzida pelas criadas. O duque então sugeriu adiar o casamento por um ano. No entanto, ao imaginar uma grandiosa cerimônia matrimonial, a jovem rejeitou imediatamente a proposta, insistindo em se casar o quanto antes com seu noivo. Ela explicou que desejava deixar a capital, antes que o príncipe herdeiro retornasse de sua campanha militar. Ao ouvir tamanha determinação, o duque soltou um longo suspiro, e concordou em entrar em contato com o templo imediatamente, para acelerar os preparativos do casamento. Alexis, completamente perdido no rumo da conversa, não conseguia compreender por que o assunto havia se transformado repentinamente em discussões sobre casamento e despedidas. Sem hesitar, o duque anunciou formalmente a decisão de casar Eugênia, deixando Alexis em completo pânico e desesperado, para descobrir a identidade do noivo. Quando o duque revelou que o futuro marido era o duque Ludion, Alexis ficou boquiaberto. Diante da notícia chocante, uma sensação de traição tomou conta dele. Ao perceber que até Melissa já sabia do noivado, enquanto ele havia sido completamente deixado de lado, o irmão explodiu em um dramático acesso de indignação, reclamando aos gritos que sua posição como membro da família estava sendo ignorada. Logo depois, saiu furioso da sala, deixando Eugênia intrigada com o quão infantil sua reação parecia ser. A noite caiu sobre a propriedade, e as pesadas portas da sala de estar permaneceram fechadas após o caótico jantar em família. Enquanto caminhavam pelo corredor, Eugênia e a criada comentavam o comportamento imaturo de Alexis, soltando suspiros cansados. A conversa foi interrompida, quando as duas encontraram Gressel Kion, montando guarda em um corredor fracamente iluminado. O cavaleiro percebeu a aproximação de sua senhora, e imediatamente ofereceu uma saudação formal e respeitosa. Para a surpresa de Eugênia, Gressel Kion se ajoelhou diante dela e implorou perdão por sua antiga falta de respeito. Ele admitiu que, no passado, acreditou nos rumores a seu respeito, e considerou um grande azar ter sido designado como seu guarda pessoal. Agora, profundamente tocado por sua elegância e caráter, o cavaleiro declarou que havia mudado completamente de opinião. Com sinceridade absoluta, jurou dedicar o restante de sua vida a servi-la e protegê-la com toda a sua lealdade. Um close revelou o rosto sombrio e sincero de Gressel Kion, enquanto ele refletia sobre a lealdade recém-descoberta, que nutria por sua senhora. Com uma voz firme e autoritária, Eugênia Ludion ordenou que o cavaleiro se levantasse. Ele obedeceu imediatamente, demonstrando uma disciplina impecável. Ela então procurou confirmar sua determinação em acompanhá-la para o rigoroso e gelado norte após o casamento. Gressel Kion explicou que seu irmão estava sendo mantido sob proteção para receber tratamento médico. A expressão utilizada despertou imediatamente a desconfiança de Eugênia, mas ele logo esclareceu que sua senhora, na verdade, estava protegendo seu irmão doente. Ao compreender isso, ele demonstrou profunda emoção. Constrangida pelo excesso de emoções que haviam tomado conta da noite, Eugênia pediu que ele se retirasse e descansasse. Mais tarde, no salão, Eugênia refletiu sobre a sorte inesperada de ter conquistado um guarda tão leal. Ela também percebeu que a criada, Anne, era muito mais competente do que imaginou anteriormente. Enquanto observava o chá em sua xícara, ponderou se a verdadeira dama realmente havia sido tão cruel quanto a história afirmava. Em seguida, buscou compreender a opinião de Anne sobre sua repentina mudança de comportamento e sobre a decisão de se casar. Anne respondeu com um sorriso brilhante e caloroso, afirmando que sua lealdade à sua senhora havia sido jurada muito tempo atrás. Eugênia sorriu suavemente, consciente de que tudo havia mudado simplesmente porque a alma que habitava aquele corpo já não era a mesma de antes. Uma versão chibi da criada celebrou alegremente o futuro casamento, enquanto a cena dava lugar à escuridão da noite. Em uma sala escura, um homem jazia no chão, arfando de dor enquanto segurava a própria cabeça, ajoelhado diante de uma estátua. Ele implorava pela morte, e seu apelo desesperado ecoava pela silenciosa e fria catedral. O homem, um sacerdote de cabelos prateados, refletia sobre a possibilidade de que ajudar a Lady Basilian finalmente lhe trouxesse o alívio que tanto buscava. Outro homem se aproximou do sacerdote e o advertiu de que aquelas intermináveis orações noturnas acabariam levando seu corpo ao colapso.
Seu companheiro comentou sobre sua força de caráter, enquanto observava com profunda preocupação o homem exausto e coberto de suor. A narrativa então revelou que aquela figura atormentada e desgastada era o sumo sacerdote Damião, uma peça fundamental nos acontecimentos que estavam por vir. Naquela mesma noite, Damião procurou seu companheiro para entregar um relatório urgente envolto em mistério. A narração explicou que o novo noivo de Eugênia, surpreendentemente, não era o príncipe herdeiro, contrariando a conhecida obsessão que ela demonstrava por ele. O homem de longos cabelos ficou visivelmente chocado quando Damião revelou suas intenções em relação ao inesperado casamento da casa Basilian. Enquanto caminhava pelos corredores da catedral, o sacerdote de cabelos prateados anunciou que ele próprio conduziria a cerimônia matrimonial da jovem dama. Segurando firmemente seu pingente, Damião exibiu uma expressão sombria e determinada, completamente decidido a supervisionar pessoalmente a união da casa Basilian. Na manhã seguinte, um sol radiante se ergueu sobre a grandiosa propriedade dos Basilian, anunciando o início de um novo e movimentado dia. Uma atmosfera pesada dominava o salão, enquanto Alexis e Eugênia permaneciam sentados em um silêncio desconfortável e carregado de tensão. Por fim, incapaz de conter a irritação, Alexis explodiu em frustração ao perceber o olhar constante de sua irmã, a repreendendo de forma exaltada, por continuar o encarando, embora permanecesse calma e controlada, apesar do cansaço causado pelos conflitos recentes. Eugênia percebeu que seu irmão ainda estava emburrado por causa da notícia repentina de seu noivado. Em uma cena quase cômica, Alexis escondia o rosto em um travesseiro, enquanto resmungava infantilmente sobre estar sendo ignorado pela própria família. Apesar do atrito entre os dois, Eugênia desejava reparar o relacionamento e desfrutar de alguma harmonia familiar antes de seu casamento. Sentada diante do irmão, Eugênia observou que ele logo partiria para a guerra, e que aquele comportamento rabugento era completamente desnecessário. Alexis então expressou sua confusão sobre a mudança drástica na forma como ela o tratava, pegando Eugênia completamente desprevenida. Apertando o travesseiro contra o peito, ele reclamou que nunca havia recebido permissão para chamá-la de Nuna, um tratamento carinhoso reservado a irmãs mais velhas. Eugênia desviou o olhar, assombrada por um passado que ainda não compreendia completamente. Enquanto refletia sobre a pessoa que foi antes, uma lembrança dolorosa surgiu em sua mente. Um jovem Alexis oferecia flores a uma menina fria, distante e incrivelmente cruel, a antiga Eugênia. Na recordação, a jovem proibira severamente o irmão de se dirigir a ela de qualquer forma afetuosa. Com um gesto cruel, a jovem Eugênia derrubou o buquê das mãos do irmão, sem demonstrar a menor consideração. As flores ficaram espalhadas pelo chão, enquanto o garoto observava a cena, devastado pela frieza dela. No presente, Eugênia percebeu o quão brutalmente fria a antiga dona daquele corpo havia sido com o próprio irmão mais novo, alguém que a admirava e amava profundamente. Ao encarar seu reflexo, ela refletiu sobre o que poderia ter levado a antiga Eugênia a nutrir tanto ódio pelo próprio irmão. Decidida a quebrar aquele ciclo, Eugênia permitiu gentilmente que Alexis a chamasse de irmã. A reação dele foi de absoluto choque e desconfiança. Diante daquela incredulidade exagerada, Eugênia respondeu com irritação, o repreendendo por sua atitude dramática e ingrata. Enquanto suspirava diante dos resmungos contínuos do irmão, percebeu que até mesmo sua gentileza era recebida com uma nova birra. Encerrando o assunto, Eugênia ordenou que ele parasse de insistir na questão. Alexis, porém, espiou por cima do travesseiro, ainda sem conseguir acreditar completamente no que ouvia. Com certa timidez, ele revelou o desejo de visitar Eugênia Ludion no castelo Ludion, após retornar em segurança de sua campanha militar. Ao ouvir a menção dos perigos da guerra, Eugênia entrou imediatamente em pânico, e o repreendeu por falar como se seu retorno não fosse garantido. Alexis, por sua vez, continuou insistindo para obter um convite formal para visitá-la. Quando voltasse são e salvo, Eugênia suavizou sua postura e concordou formalmente em permitir que Alexis a visitasse em sua nova residência, localizada no distante e nevado norte. Ao mesmo tempo, advertiu o irmão para que não permanecesse emburrado por causa de sua partida. Alexis, porém, voltou a mencionar o presente que ela havia oferecido a um completo estranho. Com um movimento rápido, Eugênia retirou um lenço branco e o entregou diretamente ao irmão, que ficou completamente surpreso. Um sorriso travesso surgiu em seus lábios,
enquanto ela observava se o orgulho ferido dele finalmente havia sido apaziguado. Alexis encarou o presente com admiração, seus olhos brilharam ao tocar o delicado tecido adornado com rendas. Logo, um sorriso radiante e genuinamente feliz iluminou seu rosto, fazendo todo o ressentimento desaparecer em um instante. Ao perceber a sincera felicidade do irmão, Eugênia também esboçou um pequeno e caloroso sorriso, finalmente diminuindo a distância que havia surgido entre eles. A cena avançou para 3 dias depois, enquanto a vida seguia normalmente na movimentada e ensolarada capital. Uma luxuosa carruagem mágica percorria as ruas, transportando o futuro noivo, em direção à propriedade de sua prometida. No interior do veículo, o Euclide Ludion analisava uma pilha de documentos, enquanto expressava sua gratidão pela extraordinária generosidade da família Basilian. Seu vassalo de cabelos castanhos mantinha os braços cruzados, profundamente desconfiado de que os Basilian estivessem escondendo algum plano obscuro. Em voz baixa, comentou sobre o dote duplicado, mas Euclide permaneceu concentrado nos papéis à sua frente. Através das lentes de seus óculos, Euclide refletiu que a repentina pressa da jovem talvez fosse apenas resultado de sua natureza extremamente devota. Em sua opinião, ela provavelmente desejava uma cerimônia discreta e tranquila. O vassalo, contudo, considerava toda aquela coincidência conveniente demais para ser verdadeira. Voltando um olhar penetrante para seu acompanhante, Euclide exigiu que ele explicasse a origem de tantas suspeitas. O homem insistiu que deveria existir um motivo urgente por trás do desejo repentino da jovem de se casar imediatamente. Os olhos de Euclide assumiram uma expressão fria e autoritária. Com firmeza, deixou claro que não toleraria mais insultos dirigidos à sua futura esposa. Percebendo que havia ultrapassado os limites, o vassalo abaixou rapidamente a cabeça e apresentou um pedido de desculpas apressado e temeroso ao seu senhor. Pouco depois, a carruagem parou diante da propriedade dos Basilian. Sob um céu azul límpido e cintilante, as criadas cochichavam entre si, confusas com o comportamento incomumente nervoso de Eugênia e com a quantidade exagerada de maquiagem que ela havia aplicado naquele dia. Então, Euclide desceu elegantemente da carruagem, sua chegada sendo anunciada pelo suave som de suas botas tocando o chão, banhado pela luz dourada do sol. O belo Duque Ludion causou uma impressionante primeira impressão ao chegar à residência de sua noiva. A narrativa então retornou 3 horas no tempo. Um grito agudo, seguido por exclamações confusas, ecoou pelo quarto de Eugênia. A jovem entrou em completo desespero, ao descobrir uma espinha vermelha e chamativa bem no seu rosto. O ambiente rapidamente foi tomado por um clima de aflição. Anne bateu à porta e entrou no quarto, encontrando sua senhora sentada diante da penteadeira, claramente abatida. Ao notar a imperfeição em sua pele, a criada soltou um suspiro de choque. Anne começou a se desculpar freneticamente, suspeitando que uma das máscaras faciais utilizadas no dia anterior tivesse provocado uma reação alérgica inesperada. Uma lembrança recente surgiu em sua mente. A criada excessivamente entusiasmada cercavam Eugênia, abanando seu rosto coberto por uma máscara verde, enquanto elogiavam o tratamento de beleza. Agora, todas percebiam que a elaborada rotina de cuidados com a pele havia produzido exatamente o efeito contrário, resultando em um desastre espetacular. Eugênia perguntou desesperadamente se existia alguma forma de consertar aquilo, mas Anne a advertiu com firmeza, para que não tentasse espremer a espinha. Em sua imaginação, uma versão chibi de Anne apertou o punho com confiança, que Eugênia realmente poderia confiar nela, para esconder aquele desastre. Algumas horas depois, Chauvel, o seu irmão mais velho, aguardava do lado de fora, acompanhado de seus assistentes. Quando Eugênia finalmente apareceu, o Chauvel fitou seu rosto com evidente incredulidade, incapaz de compreender o que ela havia feito consigo mesma antes do encontro. Seu semblante demonstrava completo espanto, enquanto observava a jovem, e concluía que ela aparentemente nem sequer havia pedido ajuda à criada responsável por prepará-la. Apesar da aparência incomum de Eugênia, Chauvel decidiu que não havia mais tempo a perder e que precisavam partir. Ao redor, os empregados cochichavam discretamente sobre aquela estranha e inesperada escolha de maquiagem. A maquiagem pesada cobria o rosto da jovem de forma marcante, enquanto ela própria não conseguia entender por que todos reagiam de maneira tão estranha ao trabalho realizado por Anne. Nos exuberantes jardins da propriedade, sob o brilho do sol da manhã, uma magnífica carruagem branca havia chegado prontamente.
O Duque Basilian conduziu sua família até o pátio, no momento em que a carruagem chegou para o encontro formal. Em sua imaginação, uma versão chibi de Eugênia entrou em pânico, ao perceber a chegada dos visitantes, justamente quando a porta da carruagem começou a se abrir lentamente. Mantendo sua postura digna e impassível, o Duque Basilian se preparou para receber o importante convidado. Delano, o assistente de cabelos castanhos, soltou uma exclamação de surpresa ao notar a maquiagem extremamente branca de Eugênia. Com evidente desconfiança, ele observou a jovem e se perguntou se aquele visual chocante representava alguma nova tendência extravagante vinda da capital. Logo depois, Euclide Ludion desceu da carruagem, vestido com elegantes roupas brancas e bege. Ele parecia magnífico sob a luz dourada do sol. O duque cumprimentou Eugênia calorosamente, seus olhos dourados transmitindo uma gentileza acolhedora. No instante em que o viu, a jovem foi tomada por uma profunda convicção de que estava destinada a encontrar aquela pessoa. Uma emoção intensa inundou seu coração, tão forte, que ela sentiu uma vontade repentina e inexplicável de chorar. Banhados pela luz dourada da manhã, os dois formavam uma cena inesquecível. O contraste entre suas aparências tornava aquele momento ainda mais marcante. Com toda a educação, Euclide se apresentou formalmente. Enquanto isso, uma pequena versão chibi de Eugênia admirava seus traços esculturais e sua voz encantadora, o considerando praticamente uma divindade. Tão fascinada por sua beleza, Eugênia esqueceu completamente de se apresentar. Somente quando o Duque Basilian limpou discretamente a garganta, ela recuperou a consciência da situação. Recobrando a compostura, Eugênia se preparou para saudá-lo formalmente. As rendas volumosas de suas mangas refletiam a luz do sol, enquanto ela exibia um sorriso radiante e se apresentava. Sua maquiagem pesada contribuía para criar uma impressão ousada e impossível de esquecer. Por um instante, Euclide permaneceu em silêncio. Sua expressão era difícil de interpretar, enquanto observava atentamente a maquiagem, surpreendentemente escura de sua futura noiva. Então, para o completo choque de Eugênia, o duque estendeu a mão e depositou um beijo gentil sobre as costas de sua mão. Euclide fechou os olhos durante o gesto respeitoso, enquanto seus cabelos dourados brilhavam suavemente sob a luz morna da manhã. No mesmo instante, uma explosão de pura alegria tomou conta da imaginação de Eugênia. Sua versão chibi praticamente gritava de felicidade diante daquele beijo de mão, tão inesperado quanto romântico. A jovem permaneceu imóvel, completamente atonita, ao perceber que a pessoa que tanto admirava havia realizado um gesto tão cavalheiresco justamente para ela. Ao observar a mão dele, Eugênia desejou avidamente que ele tivesse permanecido segurando a sua por apenas mais alguns instantes. Um forte rubor tomou conta da pequena Eugênia, que imediatamente se repreendeu por alimentar pensamentos tão descaradamente impróprios. O Duque Basilian interrompeu a atmosfera romântica, ao sugerir que o viajante, cansado da longa jornada, entrasse para descansar. Euclide pediu permissão para trocar de roupa antes do jantar, e o Duque aceitou prontamente o educado pedido. De volta ao próprio quarto, Eugênia encarou o espelho, e finalmente percebeu que sua maquiagem estava um completo desastre. Versões em miniatura do grupo refletiam sobre o terrível erro de moda, e sobre como suas roupas não combinavam em nada. Eugênia passou a considerar Euclide um verdadeiro anjo, tamanha era sua gentileza. Diante de uma aparência tão exagerada e assustadora, ela recordou que ele havia falado com extrema delicadeza, sem sequer demonstrar desconforto ao olhar para seu rosto, enquanto ela havia sido incapaz de fazer qualquer coisa além de encará-lo. Ao refletir sobre a própria reação, percebeu que não sentiu nenhum dos incômodos que costumava experimentar na presença de Riarte. Mais tarde, naquela noite, a criada Anne bateu suavemente à porta e pediu permissão para entrar. Anne entrou apressadamente no quarto e apresentou à sua senhora vários pequenos frascos coloridos preenchidos com misteriosas poções medicinais. A pequena Eugênia demonstrou confusão, enquanto Anne explicava que os frascos continham sedativos e remédios para auxiliar na digestão. A criada parecia abatida, se sentindo culpada por sua participação no desastre que havia sido a maquiagem pesada de sua senhora. Eugênia agradeceu gentilmente, expressando a esperança de que os medicamentos ajudassem a acalmar seus nervos durante o jantar. De repente, Anne pareceu se animar, ao perceber que ainda havia uma tarefa importante a cumprir. Com uma risada animada, Eugênia ordenou que Anne removesse toda aquela maquiagem e lhe trouxesse um vestido novo. A Melissa recebeu a irmã com um sorriso radiante,
Quando a cena se deslocou para o salão de jantar, com uma aparência renovada e natural, Eugênia observou que ainda não parecia haver mais ninguém presente ao se juntar à refeição da família. Eugênia percebeu o olhar silencioso e atônito da irmã, e concluiu que Melissa não conseguia parar de encará-la. Vestida com um belo traje, Eugênia agora exibia uma aparência muito mais harmoniosa, livre da maquiagem exagerada que anteriormente lhe conferia uma imagem excessivamente sombria e intimidadora. A conversa acabou se voltando para Euclide Ludion, e Eugênia demonstrou considerá-lo um homem admirável. A pequena Eugênia corou de felicidade, comemorando internamente a oportunidade perfeita de exaltar aquele que era o alvo absoluto de sua admiração. Em sua avaliação, Euclide possuía uma presença elegante, mesmo que a interação entre ambos tivesse se limitado a simples cumprimentos formais. Ela também refletiu sobre a reputação compassiva de Euclide, concluindo que sua personalidade gentil correspondia perfeitamente aos elogios que ouviu a seu respeito. Enquanto Eugênia aguardava ansiosamente uma futura conversa com ele, Melissa observava tudo em silêncio, carregando uma expressão preocupada. O Duque Basilian, Chauvel e o Euclide se dirigiram formalmente ao salão de jantar. Euclide Ludion parecia magnífico em suas vestes brancas ornamentadas, mantendo uma postura impecável, que naturalmente o transformava no centro das atenções daquele grandioso ambiente. Um banquete requintado havia sido disposto, ao longo da enorme mesa, acompanhado de um cordial convite para que todos se sentassem. O Duque Basilian demonstrou consideração pelas preferências alimentares de Euclide Ludion, que respondeu à gentileza do homem mais velho, com humilde gratidão. Do outro lado da mesa, Eugênia admirava Euclide em silêncio, o descrevendo mentalmente, como um príncipe radiante que brilhava como o próprio sol. Ao mesmo tempo, ela percebeu que seu plano envolvendo a maquiagem havia fracassado completamente. Sentindo o peso da situação embaraçosa, enquanto permanecia absorta em sua admiração, seus olhos percorreram os cabelos dourados e a figura elegante de Euclide, cuja presença transbordava graça e sofisticação. Ao final de sua contemplação, Eugênia concluiu que o jovem duque realmente parecia um homem moldado pelos próprios deuses com perfeição absoluta. A atmosfera mudou no instante em que seus olhares se encontraram através da mesa de jantar, fazendo Eugênia prender a respiração em surpresa. Euclide retribuiu o olhar e um discreto rubor surgiu em seu rosto. Durante aquele breve contato visual, Eugênia chegou a se perguntar se realmente havia visto o tom avermelhado nas bochechas de seu futuro marido. Tomado pela timidez, Euclide cobriu a boca com a mão e desviou o olhar, o rosto claramente corado. Diante da intensidade com que a jovem observava, o duque perguntou se ele estava se sentindo bem, levando Euclide a apresentar uma rápida e educada desculpa por seu comportamento. Ao notar que o prato de Eugênia permanecia praticamente intocado, o duque perguntou se ela havia perdido o apetite durante a refeição. Somente naquele momento, Eugênia percebeu que sequer havia comido. Ela passou todo o jantar, completamente distraída, admirando a beleza de Euclide. Do outro lado da mesa, o duque então incentivou a filha a fazer qualquer pergunta que desejasse ao duque, acreditando que isso ajudaria a diminuir a distância entre os dois. Enquanto observava a mesa, Eugênia refletia silenciosamente sobre o quanto desejava descobrir tudo a respeito do misterioso Euclide. Em tom brincalhão, o duque comentou sobre a aparente timidez da filha. Eugênia admitiu que estava extremamente nervosa. A conversa mudou para o grupo que acompanhava Euclide em sua viagem. O Chauvel observou que apenas seu havia vindo com ele. Em resposta, Euclide recordou os jovens sobrinhos, que permaneciam no distante norte coberto de neve, e explicou que as crianças não poderiam suportar uma jornada tão longa, como sua estadia na capital seria breve. Ele julgou melhor não trazê-las. O Duque Basilian demonstrou preocupação com a partida tão rápida de Eugênia, especialmente porque o cronograma do casamento já havia sido adiantado consideravelmente. Chauvel pediu que Euclide permanecesse mais alguns dias na capital, enquanto Eugênia, visivelmente constrangida, concentrava toda a atenção em sua bebida. Eugênia então refletiu sobre a necessidade de cumprimentar pessoalmente o imperador, já que ele não possuía qualquer laço de parentesco com nenhuma das duas casas nobres. O Duque Basilian interrompeu o que dizia para lembrar à filha que o imperador sempre nutrira grande afeição por ela desde sua infância. Mesmo assim, Euclide recusou educadamente o convite,
para prolongar sua estadia, explicando que seus jovens sobrinhos tornavam impossível permanecer na capital por mais tempo. Ele esclareceu ainda que passariam a última noite na residência dos Ludion, localizada dentro da própria capital. Enquanto isso, Melissa lamentava em silêncio a enorme distância que a separaria da irmã mais velha, imaginando que talvez não pudesse vê-la com frequência. Após sua mudança para o norte, o Duque Basilian tentou tranquilizá-la, mas Eugênia declarou com firmeza que o distante norte passaria a ser seu novo lar. A determinação da jovem pareceu surpreender e intrigar Euclide. Ele não esperava vê-la tão decidida a se estabelecer em suas longínquas terras do norte. Por sua vez, Eugênia tomou uma decisão silenciosa. Ela pretendia provar que não era a pessoa fria que ele provavelmente imaginava, e esperava conquistar, pouco a pouco, sua confiança genuína. Quando Euclide se preparou para partir, uma versão chibi de Eugênia explodiu em um grito interno de pura empolgação. O Duque Basilian caiu na gargalhada, chamando Euclide de genro e desejando-lhe uma viagem segura, de volta ao templo no dia seguinte. Já Eugênia implorou para que seu pai mantivesse ao menos um pouco de dignidade, enquanto ele continuava demonstrando entusiasmo excessivo por ter conquistado um genro tão admirável. Euclide lançou um último olhar para trás, com um rubor evidente no rosto, e uma expressão carregada de pensamentos profundos, que não conseguia expressar em palavras. Dentro da carruagem de magia sombria, Delano recebeu seu senhor de volta. Enquanto iniciavam a viagem daquela noite, Delano comentou sobre o jantar formal, e Euclide considerou que o encontro havia transcorrido satisfatoriamente para uma primeira reunião. Em suas versões caricatas, os dois homens conversaram sobre o estilo de vida peculiar da capital. Conforme a carruagem avançava, Delano demonstrou curiosidade sobre a opinião sincera de Euclide a respeito da jovem dama. A primeira impressão que ela lhe causou havia sido extremamente marcante. Enquanto Delano aguardava uma resposta mais elaborada, Euclide mergulhou em uma contemplação silenciosa sobre o encontro com a misteriosa mulher. Delano admitiu que a aparência da jovem havia sido tão surpreendente que, no instante em que a viu, seu coração quase parou. Para sua completa surpresa, Euclide, ainda pensativo, declarou com sinceridade que considerava Eugênia uma mulher extraordinariamente bela. Em sua forma caricata, Delano soltou um grito de choque, completamente incapaz de compreender aquela avaliação tão positiva. Enquanto corava levemente, Euclide observava a reação de seu assistente, que não conseguia acreditar que seu mestre pudesse se sentir atraído por uma mulher com uma presença tão intimidadora. Dentro da carruagem, Delano refletiu sobre a possibilidade de Eugênia parecer melancólica, talvez até mesmo estar sendo forçada a aceitar aquele casamento contra a própria vontade. A expressão pensativa de Euclide revelou o conflito que se desenrolava em seu interior. Antes daquele encontro, ele havia planejado conceder à futura esposa liberdade absoluta após o casamento. Contudo, precisou admitir para si mesmo que aquela ideia pareceu extremamente tola, no exato momento em que conheceu sua impressionante noiva. Uma estranha sensação tomou conta dele, como se o próprio tempo tivesse parado. Era como se finalmente tivesse encontrado aquilo que procurou por tanto tempo. A imagem do Duque permaneceu vívida em sua memória, parado ao lado da carruagem, enquanto observava a dama de cabelos negros, durante o primeiro encontro que mudaria seus destinos. Sob a luz do sol, o olhar de Eugênia encontrou o dele, destacando a maquiagem escura e marcante, que cobria seu rosto. Mais cedo naquela mesma noite, o Duque Basilian questionou Euclide sobre sua curiosidade em relação à razão por trás da pressa incomum do casamento. Com humildade, Euclide explicou que apenas se sentia honrado pela avaliação favorável que o Duque tinha dele, e que nunca havia questionado o motivo da urgência. Sentados juntos no grande escritório dos Basilian, o jovem Duque agradeceu educadamente pelas palavras gentis do homem mais velho. O Duque Basilian, então, confessou que nem mesmo ele compreendia completamente os pensamentos de Eugênia, mencionando os persistentes rumores que cercavam sua reputação sombria. O Duque Basilian explicou ainda que sua sobrinha havia recebido o sobrenome de sua família diretamente, por concessão da família imperial, algo de que Euclide já tinha conhecimento. O Duque prosseguiu relatando que, quando chegou uma proposta de casamento imperial, acreditou naturalmente que ela fosse destinada à sua filha, Eugênia. Entretanto, uma dúvida passou a perturbá-lo. Havia a possibilidade de que a proposta, na verdade, tivesse sido destinada à sua sobrinha e não à sua filha.
essa incerteza lançou uma sombra de preocupação sobre a conversa, deixando ambos imersos em profunda reflexão. Euclides cerrou o punho com força durante a conversa séria, absorvendo a inesperada complexidade por trás da proposta de casamento. O Duque Basilian explicou que Eugênia havia sofrido profundamente por muito tempo, enquanto Euclides observava com uma expressão sincera e empática. O velho Duque também comentou que, felizmente, sua filha havia decidido abandonar os sentimentos dolorosos que carregava há tantos anos. A surpresa ficou estampada no rosto de Euclides, ao descobrir que a própria Eugênia havia insistido para que o casamento acontecesse. O Duque Basilian confirmou que a união foi algo que sua filha desejou pessoalmente e pela qual lutou, e não uma decisão imposta por ele. Enquanto estava dentro da carruagem, Euclides refletiu sobre essa verdade, compreendendo finalmente que o Duque Basilian jamais a havia forçado a aceitar aquele matrimônio. A narrativa explicava que Eugênia escolheu esse caminho para superar o próprio passado, mesmo sabendo que poderia se arrepender no futuro. Um close no Duque revelava sua preocupação com as consequências que poderiam surgir caso o casamento fosse cancelado. Agora, ele temia perder a confiança do Ducado de Basilian e manchar a honra de sua família, especialmente por causa de seus jovens sobrinhos. Ao chegarem à residência da casa Ludion, um guarda exigiu agressivamente a identificação dos visitantes, afirmando que a propriedade estava sob administração imperial. Um dos assistentes de Eugênia demonstrou indignação diante da insolência do guarda, mas Euclides decidiu descer da carruagem e resolver a situação pessoalmente. Ao sair da carruagem, o duque foi informado de que a residência da casa Ludion era, naquele momento, uma propriedade administrada pelo Império. Euclides avançou com uma presença imponente e séria, silenciando imediatamente o guarda, apenas com sua autoridade natural. O soldado ficou completamente sem palavras e paralisado pelo choque, ao perceber que estava diante do próprio duque. Com voz fria, Euclides declarou que estava exausto e ordenou que o portão fosse aberto para que pudesse finalmente descansar. O guarda gaguejou um pedido de desculpas, enquanto os pesados portões de ferro se abriam lentamente, permitindo a entrada da carruagem e de sua comitiva. Textos históricos descreviam a residência como um presente concedido pelo imperador há 5 séculos. Embora tivesse permanecido praticamente vazia e pouco utilizada durante grande parte desse tempo, a família imperial continuou preservando a propriedade, mesmo com o declínio da fortuna da família Ludion. Por essa razão, a mansão era considerada quase uma extensão do próprio trono imperial. No amplo saguão de entrada, um criado chamado Philip se curvou profundamente para dar as boas-vindas ao duque de volta ao lar, demonstrando cansaço evidente. Euclides pediu que Philip o conduzisse imediatamente até seus aposentos, para que pudesse descansar sem demora. Os passos ecoaram pelo interior da mansão, enquanto Philip guiava o duque pela grandiosa escadaria, conversando brevemente sobre a viagem realizada. Euclides recusou qualquer refeição, preferindo tomar um banho e ir diretamente para a cama após a longa jornada. Vestindo um roupão branco, ele secava os cabelos com uma toalha, quando uma suave batida soou à porta. Um atendente de cabelos castanhos entrou no luxuoso quarto e fez uma reverência respeitosa, oferecendo seus serviços ao duque. O jovem servo permaneceu rígido de choque, com a boca ligeiramente aberta, ao contemplar a impressionante aparência do duque. Se apresentando como Rick, ele recebeu uma saudação educada de Euclides, que também agradeceu pelos preparativos do banho. Pouco depois, Euclides dispensou o rapaz. Rick respondeu com entusiasmo, afirmando que estaria sempre disponível, caso o duque precisasse de qualquer coisa. Quando finalmente ficou sozinho, Euclides se sentou na beira da cama. Atrás dele, a porta se fechou suavemente com um clique, marcando a partida do jovem servo e encerrando o longo dia de viagem. Desde o momento em que chegou à residência, Euclides vinha sentindo uma persistente sensação de inquietação. Ajoelhado sobre o carpete ornamentado, ele investigou a área próxima à cama, para confirmar suas suspeitas sobre a estranha sensação de vazio que permeava a mansão. Sua busca revelou um dispositivo mágico roxo escondido. Naquele instante, se tornou evidente para ele que a residência administrada pelo Império não passava de uma sofisticada gaiola, criada para mantê-lo sob constante vigilância. Outros dispositivos de monitoramento estavam espalhados pelo quarto e pela varanda, confirmando que cada um de seus movimentos era cuidadosamente observado.
Segurando o artefato mágico com firmeza, Euclide permaneceu imóvel, encarando o vazio com uma expressão sombria, enquanto um arrepio percorria sua espinha. Os registros históricos indicavam que o Império Eliode havia sido fundado por duas grandes casas, a rica Casa Basilian e a Casa Ludion, famosa por seu domínio da magia. Enquanto a Casa Basilian controlava a riqueza do Império, o primeiro líder da Casa Ludion serviu como o principal mago do Imperador, possuindo um poder mágico extraordinário. As antigas ilustrações retratavam o primeiro imperador derrotando um dragão, feito que garantiu às famílias fundadoras seus títulos de nobreza. Posteriormente, a Casa Ludion abandonou o conforto da capital e escolheu se estabelecer nas implacáveis e congeladas terras do norte. Naqueles dias mais felizes, o jovem Euclide prosperava, sob a proteção de seu pai atencioso e de seu sábio irmão mais velho. Entretanto, aquela tranquilidade chegou ao fim de forma repentina, com a morte de seu pai. Próximo a uma janela, seu irmão mais velho confessou que já não conseguia continuar suportando o peso que carregava, deixando para trás um fardo difícil de suportar. Euclide observou aquela cena com a expressão devastada, assombrado pelas últimas palavras de desculpa e desespero, pronunciadas pelo irmão. Após a morte dele, Euclide permaneceu sozinho, diante de um caixão, herdando não apenas um título, mas também crianças órfãs de seu irmão, que dependiam dele. O luto consumia, enquanto tentava, sem sucesso, apagar da memória aquelas palavras finais que continuavam a persegui-lo. Movido pela suspeita, Euclide passou a vasculhar desesperadamente a enorme residência em busca da verdade oculta entre aquelas paredes. Ajoelhado sobre o piso de madeira, encontrou mais dispositivos secretos de escuta e ferramentas mágicas instaladas para monitorar cada uma de suas ações. A partir daquele momento, confiar em qualquer pessoa se tornou impossível. Euclide passou a observar cada gesto dos servos, através das lentes do medo constante e da tensão incessante. A pressão esmagadora acabou o levando ao limite. Seu corpo foi tomado por tremores violentos, enquanto sucumbia ao estresse acumulado. Ofegante e tossindo sangue, o Euclide se viu refletindo sobre a possibilidade de que a morte talvez fosse a única coisa capaz de lhe conceder a paz que tanto desejava. O desespero tomou conta de Euclide, enquanto ele se apoiava em uma mesa, se sentindo impotente, até mesmo para proteger o próprio corpo debilitado e adoentado. Em seu olhar se refletia uma profunda preocupação com o futuro incerto dos filhos indefesos de seu irmão. Quando um servo surgiu discretamente à porta, Euclide compreendeu que sua morte significaria a condenação inevitável de seus sobrinhos. Após limpar o sangue dos lábios, Euclide decidiu que precisava permanecer vivo, pois sabia que as crianças não sobreviveriam sem ele. Ao deixar cair um pano encharcado de sangue, concluiu que deveria continuar fingindo fraqueza, para proteger o que restava de sua família. Um sorriso sombrio surgiu em seus lábios manchados de sangue, marcando o momento em que escolheu esconder sua verdadeira força. Deitado na cama, Euclide refletiu sobre como havia deixado de lado todas as dúvidas para se concentrar exclusivamente na luta pela sobrevivência. Reconheceu que, para garantir sua própria sobrevivência e o futuro da casa, aquele casamento iminente era uma necessidade inegociável. Ao se lembrar de mais cedo, ao lado de uma carruagem, passou a enxergar sua união com Eugênia como a única forma de um homem sem poder ajudar sua família. A cena então se deslocou para a magnífica propriedade dos Basilian, que se erguia imponente e ornamentada sob o brilho do sol da manhã. A Anne auxiliava Eugênia nos preparativos para a cerimônia, enquanto seu véu de noiva refletia a luz de maneira delicada. Vestido com trajes formais de casamento, nas cores branca e dourada, o Euclide mantinha uma expressão estoica, pronto para cumprir seu dever. Sob o véu translúcido, Eugênia mantinha o olhar voltado para a frente. Seus olhos violetas revelavam uma determinação silenciosa e inabalável. A luz do sol iluminava a grandiosa arquitetura da mansão. No dia do casamento, embora a atmosfera permanecesse carregada de expectativa, ao entrar no salão, Eugênia percebeu o cansaço estampado nos rostos de seus familiares, enquanto a Chibi Melissa observava a condição deles com evidente estranheza. O duque e seu filho apresentavam uma aparência exausta e abatida, admitindo terem exagerado na bebida durante a noite anterior. Durante o café da manhã, o duque Basilian comentou discretamente sobre a cerimônia e observou a situação ao redor, demonstrando curiosidade quanto aos sentimentos de Eugênia diante da ausência de convidados.
A reflexão permaneceu implícita no ambiente. Enquanto todos aguardavam o desenrolar dos acontecimentos, o Duque Basilian explicou que um casamento de um Basilian normalmente seria tomado por inúmeros nobres, oferecendo suas grandiosas felicitações. Ao observar o luxuoso banquete, o Duque admitiu que desejava evitar cercar Eugênia de uma multidão de estranhos. Eugênia se recordou da pompa vazia daqueles encontros barulhentos, e confirmou que, na verdade, preferia aquela atmosfera tranquila e íntima. O Duque comentou que sua filha parecia ter mudado da noite para o dia, pois, durante muito tempo se preocupou com a dificuldade dela em expressar seus sentimentos. Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Eugênia, enquanto o pai mencionava o colapso que ela sofreu após ser rejeitada pelo príncipe herdeiro. O Duque confessou sentir uma estranha sensação ao perceber a surpreendente maturidade que sua filha demonstrava agora. O semblante cansado do Duque se suavizou em um sorriso fatigado, quando ele aceitou que aquela mudança não era necessariamente algo ruim. Eugênia ouviu atentamente enquanto o pai informava que o sumo sacerdote chegaria em breve para conceder sua bênção ao casamento. Nesse momento, uma tosse repentina da Melissa interrompeu a conversa, levando o Duque a demonstrar preocupação com sua saúde. Em contraste com a situação, Melissa revelava uma expressão corada e animada, incapaz de esconder sua empolgação. Diante da perspectiva de reencontrar Damian, Eugênia então percebeu que Damian era o sumo sacerdote e também o último protagonista masculino da história, que ela havia lido anteriormente. A narrativa o descrevia como um homem de rosto nobre e maneiras gentis. Apesar da fria rejeição que demonstrou a Melissa, o sumo sacerdote Damian possuía uma presença marcada por uma autoridade quase divina. Havia rumores de que ele era um homem especialmente amado pelos próprios deuses. Eugênia refletiu com nervosismo sobre isso, preocupada com a lendária magnitude de seus poderes sagrados. Um sentimento de terror tomou conta dela, ao imaginar que a extraordinária percepção espiritual de Damian pudesse revelar sua verdadeira origem, como alguém que veio de outro mundo. Ao voltar o olhar para a mansão, Eugênia fortaleceu sua determinação, consciente de que aquele casamento continuava sendo seu único caminho possível. Apesar dos riscos envolvidos, Euclide permanecia sozinho em suas vestes nupciais, mantendo uma das mãos sobre o peito, enquanto se preparava para encontrar sua noiva. Ao alcançar as grandes portas brancas, o jovem duque solicitou educadamente permissão para entrar nos aposentos privados da dama. Euclide aguardou pacientemente, após uma suave batida ecoar pela porta ornamentada, anunciando sua chegada para a cerimônia. Diante da entrada, manteve um olhar sério e resoluto, enquanto se preparava para encontrar sua futura esposa. Contudo, ao entrar no aposento, ficou surpreso ao ver Eugênia, segurando um misterioso frasco roxo nas mãos. Ao contemplar o misterioso líquido roxo, o duque se questionou interiormente se a noiva estaria tentando se envenenar. Euclide foi tomado pelo horror ao ver Eugênia erguer o frasco até os lábios, em aparente desespero. Tomado pelo pânico diante da cena, Euclide avançou com determinação, decidido a impedir que sua noiva consumisse o que acreditava ser veneno. Com um gesto frenético, ele golpeou o frasco das mãos dela, fazendo o vidro girar pelo ar, ofegante. O duque exigiu saber o que ela estava pensando, ao agir de forma tão imprudente. A voz de Euclide tremeu de angústia, enquanto ele concluía que ela havia sido levada a medidas extremas. Pela infelicidade do casamento, ele a implorou que parasse, pois, secretamente espera que ela não levasse aquela união política com tamanha seriedade trágica. Uma tensão sufocante tomou conta do aposento, enquanto Euclide se virava de costas, em aflição, e Eugênia o observava com confusão atônita. Embora jamais tivesse desejado ocupar o lugar do príncipe herdeiro, ver o desespero dela fez o duque se sentir profundamente responsável. Euclide estendeu as mãos para segurar as dela, e declarou com urgência que iria desfazer o casamento imediatamente. Quando o duque se preparava para cancelar a cerimônia, Eugênia o interrompeu calmamente, e explicou que tudo não passava de um enorme mal-entendido. Envolta por uma atmosfera delicada e florida, Eugênia revelou que o líquido não era veneno, mas apenas um simples sedativo para aliviar o nervosismo. Ela explicou que estava tão ansiosa por causa do casamento, que havia pedido a uma criada algo que a ajudasse a relaxar. Uma lembrança surgiu em sua mente. Nela, Eugênia pedia à sua criada, Anne, o mesmo medicamento calmante que ela havia utilizado no dia anterior. Atônito, Euclide permaneceu em silêncio. Um intenso rubor tomou conta de seu rosto,
Quando finalmente percebeu o tamanho da reação exagerada que havia demonstrado, dominado pelo constrangimento, Euclide cobriu o rosto com as mãos e admitiu que sua conclusão precipitada havia sido um erro fácil de cometer diante da situação. Depois de recuperar a compostura, Eugênia perguntou o que realmente havia levado o duque aos seus aposentos, antes do início da cerimônia. Em um momento cômico, Eugênia se preocupou com a possibilidade de ter soado excessivamente rígida, enquanto Euclide permanecia imóvel e silencioso. O olhar de Euclide se suavizou, mas continuou intenso, enquanto ele explicava que, na verdade, havia ido até ali para oferecer um pedido formal de desculpas à sua noiva. Com uma expressão humilde e sombria, o duque abaixou a cabeça e pediu sinceramente o perdão de Eugênia. Ele confessou se sentir culpado, acreditando que um homem tão falho quanto ele não era digno de se tornar seu marido. Também afirmou que não a culparia caso ela o odiasse. Enquanto isso, uma versão caricata de Eugênia considerava aquela autodepreciação completamente absurda. Nesse momento, a Anne entrou no quarto para anunciar que a cerimônia estava prestes a começar e que eles precisavam se dirigir imediatamente ao grande salão. A criada se curvou profundamente, enquanto o duque se preparava para conduzir sua noiva rumo à união oficial que finalmente aconteceria. A expressão da versão caricata de Eugênia se encheu de frustração ao perceber que havia perdido a oportunidade perfeita para contestar aquelas palavras excessivamente humildes. Observando o buquê de rosas brancas em suas mãos, Eugênia lamentou o início caótico de um casamento que sequer havia começado de verdade. Enquanto caminhava, a noiva se sentia irritada pelo simples fato de Euclide ter sugerido que ela pudesse se apaixonar por outro homem. Essa irritação persistiu até o momento em que seus olhos encontraram o duque parado junto à fonte, banhado pela brilhante luz da manhã. Euclide parecia deslumbrante. A visão do duque era tão magnífica que toda a irritação de Eugênia desapareceu instantaneamente, sendo substituída por uma admiração pura e cintilante. Euclide perguntou se ela estava bem, ainda demonstrando preocupação por causa do encontro que haviam tido anteriormente. Enquanto se preparavam para caminhar juntos, o duque lhe ofereceu a mão enluvada, com um sorriso gentil e encantador, a conduzindo em direção à cerimônia. Eugênia o observou com determinação nos olhos, refletindo sobre todas as reviravoltas que os haviam levado até aquele momento. Banhado por uma luz dourada, o casal entrou no grande salão, atraindo imediatamente a atenção de todos os presentes. Com elegância e postura impecável, seguiram em direção ao altar. Era um retrato perfeito de um casal nobre, prestes a selar o futuro que compartilhariam. Diante do sumo sacerdote, os nomes de Euclide Ludion e Eugênia Basilian foram formalmente anunciados aos deuses. O sumo sacerdote Damian lançou-lhes um olhar frio e penetrante enquanto iniciava os ritos sagrados. Sentindo a pressão esmagadora de sua intensa presença espiritual, Eugênia conseguiu responder de forma tímida e nervosa durante a cerimônia. Damian se inclinou ligeiramente para a frente, mantendo os afiados olhos azuis fixos sobre a noiva, afirmando que não havia conseguido ouvi-la. Em seguida, o sumo sacerdote proferiu um sermão inquietante sobre abandonar mentiras e buscar expiação, lançando uma sombra sombria sobre o casamento. Ele continuou com seus avisos severos, insistindo que o arrependimento deveria vir antes que o mal se espalhasse sem controle. Suas palavras deixaram os noivos imóveis, mergulhados em um pesado silêncio. Sussurros confusos se espalharam entre os convidados. Enquanto observava a cena, a pequena Eugênia não conseguia deixar de se perguntar se um sermão tão aterrorizante era realmente algo normal em casamentos. O duque Basilian demonstrava claramente sua irritação, seu rosto estava sombrio de raiva, enquanto se questionava sobre o motivo de o sumo sacerdote agir de maneira tão hostil. Ao seu lado, o assistente Delano cerrava os dentes com fúria, ofendido pelo tom desrespeitoso empregado durante o casamento de seu senhor. Damian, porém, observava tudo com completa indiferença, mantendo a expressão fria. Ordenou que o casal aceitasse humildemente o destino que lhes havia sido traçado. Por trás do véu, Eugênia permaneceu em silêncio, refletindo sobre as palavras estranhas e incisivas do sacerdote, a respeito da aceitação do próprio destino. Ela se recordou da história original, na qual havia sido arruinada e posteriormente divorciada, um destino trágico que estava determinada a evitar. Damian sugeriu de forma enigmática que, embora o destino fosse imutável, apenas aqueles que abriam seu próprio caminho
conseguiam dar verdadeiro significado à vida, o Duque Basilian e seu filho trocaram um olhar de completa perplexidade, incapazes de compreender a estranha conversa conduzida pelo sacerdote. Fechando os olhos, Damian finalmente concedeu uma bênção para a jornada que os aguardava, embora suas palavras anteriores ainda pairassem no ar com um peso inquietante. Ao olhar para o marido, Eugênia reuniu determinação para seguir o plano que havia preparado cuidadosamente e construir um novo destino para si mesma. Diante do altar, Euclide fez seu solene juramento de honrar Eugênia como sua esposa, até que a morte os separasse. Com sua aparência quase etérea sob o véu branco, Eugênia prometeu valorizar o novo marido acima da própria vida. Uma súbita e intensa percepção interrompeu os pensamentos de Euclide, enquanto ele encarava a noiva com os olhos arregalados pela surpresa. Enquanto a cerimônia prosseguia, no interior da imensa catedral banhada pela luz do sol, Eugênia passou a se preocupar com a possibilidade de ter cometido alguma gafe social, após limpar a garganta com um discreto pigarro, para recuperar a atenção de todos. O sacerdote conduziu o casal ao próximo passo da cerimônia, os convidando a compartilhar o primeiro beijo. Uma dama de cabelos castanhos apresentou uma caixa de presente, comentando que o conteúdo talvez não impressionasse tanto o duque quanto diamantes. Eugênia, porém, apreciava muito mais os tradicionais anéis de ametista, transmitidos por gerações da família Ludion do que joias modernas e extravagantes. O casal uniu as mãos diante do altar, se movendo com elegância, enquanto se preparava para o momento mais íntimo da cerimônia. Envolta por um suave brilho dourado, a duquesa sorriu com ternura para o marido, através do delicado véu rendado. O pesado compasso das batidas aceleradas do coração de Euclide parecia coar pelo ambiente, enquanto ele se aproximava de sua bela noiva. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os recém-casados compartilharam um beijo suave e romântico para selar sua união sagrada. Seus lábios se encontraram em um toque delicado, enquanto o mundo ao redor desaparecia sob a luz que marcava o início de sua nova vida juntos. Quando se afastaram, uma expressão contemplativa surgiu no rosto de Euclide, enquanto ele observava a nova esposa. Ao mesmo tempo, o espírito chibi de Eugênia mergulhou em um divertido estado de pânico interno, lamentando a possibilidade de que o tão aguardado clímax romântico tivesse terminado rápido demais. Profundamente decepcionada com a brevidade do beijo, a duquesa assinou os documentos matrimoniais, enquanto resmungava silenciosamente sobre a injustiça daquela situação. O alegre som dos sinos matrimoniais ecoou por toda a grandiosa catedral, quando o sacerdote os declarou oficialmente marido e mulher. Do lado de fora da carruagem, o severo duque Basilian lembrou à filha que ela sempre continuaria sendo um membro de sua poderosa família. Eugênia, porém, afirmou com suavidade sua nova identidade como integrante da casa Ludion, assegurando ao pai que conseguiria se adaptar sem dificuldades. Suavizando o olhar, o duque declarou que seu amor por ela permaneceria inalterado, independentemente do novo título que carregasse. Com um sorriso gentil, Eugênia aceitou a bênção do pai, reconhecendo o profundo laço que continuavam compartilhando. A jovem Melissa demonstrou esperança de que as duas continuassem se correspondendo por cartas. Eugênia concordou alegremente, prometendo manter contato no futuro. Ao observar o riso alegre de Melissa, Eugênia sentiu uma crescente preocupação, considerando a natureza incomum dos homens que cercavam a garota. Temia que o futuro dela pudesse ser muito mais difícil do que aparentava. O duque Basilian e Chauvel se aproximaram da Eugênia, indicando que finalmente havia chegado o momento de ela partir para seu novo lar. Os convidados do casamento se reuniram no pátio iluminado pelo sol, preparados para suas despedidas finais. Enquanto várias carruagens aguardavam alinhadas, o duque Basilian ofereceu algumas palavras de apoio para sua partida, enquanto um pequeno e adorável Euclide prometia jamais esquecer a oferta de ajuda que a família havia lhe feito. Enquanto as camadas de seu vestido balançavam suavemente, produzindo um leve som de tecido roçando, Eugênia percebeu com inquietação que seu profundo desconforto na presença de Chauvel apenas se tornava mais intenso. De repente, o som de passos interrompeu a partida da duquesa. Chauvel a chamou, a fazendo parar imediatamente. Seu rosto permanecia indecifrável, sem revelar qualquer emoção enquanto interrompia sua despedida. Parando no meio do passo, Eugênia se perguntou se seu irmão havia guardado alguma última mensagem, que ainda não conseguirá expressar. Então, Chauvel comentou
que a carruagem destinada especificamente a ela ainda não havia chegado, a informação deixou Eugênia Ludil momentaneamente confusa, sem compreender o motivo daquele atraso inesperado. Todos permaneceram reunidos no pátio, enquanto uma atmosfera de expectativa pairava no ar, aguardando a chegada final. O Chauvel explicou então que haviam adquirido uma carruagem completamente nova para ela. Além disso, diversos de seus pertences mais preciosos haviam sido cuidadosamente acomodados em seu interior. A revelação deixou Eugênia completamente atônita. Ela ficou surpresa ao perceber que aquele presente tão extravagante era, de fato, um sincero presente de casamento, oferecido por seu irmão, Chauvel. Quando a duquesa quis saber onde estava sua carruagem, Chauvel apenas gesticulou na direção do som crescente de rodas, ressoando ao longe. Os irmãos trocaram um olhar silencioso e tenso, enquanto o mistério da nova carruagem se preparava para se revelar diante deles. Um forte estrondo anunciou a chegada de uma magnífica carruagem dourada, que avançou pelo pátio com velocidade e imponência surpreendentes. De seu interior, começou a desembarcar um homem misterioso de cabelos desgrenhados e multicoloridos. Sua presença imediatamente capturou a atenção de todos os presentes. O excêntrico recém-chegado ajustou os óculos com confiança, declarando que havia chegado, exatamente como prometeu para aquela ocasião especial. Identificado como o lendário Senhor da Torre, o homem exibiu um leve sorriso de canto, observando que sua chegada talvez pudesse ser considerada apenas um pequeno atraso elegante. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.